Hoje eu quero destacar uma série de filmes que foi feito baseado na história dos X-Men, né, das pessoas que tinham uma mutação genética e por causa disso tinham os poderes especiais, diferente das pessoas normais, comuns e correntes. Apesar deles terem esses poderes, essas mutações, eles sofriam de situações, de dores, de amores e desamores, igual a qualquer outro ser humano, entendeu? O fato de ter uma mutação genética e uma habilidade não excluiu que essas pessoas, que esses personagens tivessem sofrimentos, ok? Eu confesso que o personagem que eu sempre achei mais interessante é o personagem da Mística, ou a Mystique. Interessante por causa da caracterização. Então, no início da série, que a gente não tinha os efeitos especiais como se tem hoje, né? A atriz levava horas até fazer toda aquela pintura azul no corpo dela, né? E além da questão dos efeitos especiais, da forma com que é feita e caracterizado o personagem, também a questão da habilidade que ela tem. Entre todos os X-Men, ela é aquela que tem a habilidade de poder ser quem ela quiser. Ela consegue se transformar literalmente, voz, imagem, tamanho, proporção de qualquer pessoa. Tanto pessoas que são X-Men, né, ou seja, iguais a elas, como pessoas humanos que não tivessem nenhuma habilidade, não tivessem nenhuma mutação genética. E durante o filme tem uma cena muito interessante quando ela tem uma conversa com um dos colegas dela, né, que é um colega que tem toda uma estrutura física bem também assim chamativa que nem a dela. Ele tem tatuagens por todo o corpo, então é aquela pessoa que a gente olha e já chama a atenção. E ele vira para ela e fala assim, cara, você podia ser quem você quisesse, por que você não faz isso, né? E aí ela, de uma resposta muito simples, ela disse, a gente não deveria precisar fazer isso. Só isso. E ela sai. E aí eu fico pensando nessa coisa mesmo, sabe? De que a gente passa o tempo inteiro com a cabeça desse colega, né? Desse outro X-Men, pensando que a gente podia ou deveria ser outro alguém que não fosse a gente. Querer tomar forma, proporção, pensamento, quando a gente entra nas redes sociais e procura saber o que estão usando, o que estão dizendo, o que fulano, o que a vlogueira, a blogueira, ou seja lá quem era, está dizendo que a gente deve ser, como a gente deve usar, o que tem que estar acontecendo. E nesse momento em que a gente fica tentando tomar a forma dos outros, a gente perde totalmente a nossa forma, quem a gente realmente é. E se a gente olha para a Mística, assim, né, bem claramente, ela é uma pessoa que chama atenção, ela é azul, já começa daí, né? Tem o cabelo vermelho, então ela tem toda uma característica assim, bem marcante de ser gritantemente diferente. Mas o que ela falou é muito sério, a gente não deveria ter que se transformar em outras pessoas para ser quem a gente é. Muitas vezes eu escuto no consultório as pessoas fazerem comentários do tipo, eu quero ser normal, né? O que você está procurando na terapia? Eu quero ser normal, tá? O que é normal? O que é ser normal? E quando elas vêm me trazer a definição do que é ser normal, o que elas falam? Ser normal é igual a ser fulana, que é assim, assim, assado. Elas têm um padrão de normalidade. Mas esse padrão de normalidade que elas têm, não é um padrão de normalidade que cabe em ser quem elas são. E eu acho que normal é ser quem você é tirar o melhor do que há em você, sabe? É lapidar, é lidar com seus defeitos e qualidades, é poder ser cada vez mais você mesmo, ainda que seja azul, de cabelo vermelho. Então, eu gosto muito de como é que os filmes dos X-Men trazem pra gente essa questão de ser quem a gente é, de entender quais são as nossas habilidades e entender que não tem nada de errado nisso. Num dos filmes tem uma cena interessante também, porque alguém acha a cura, sabe? Uma injeção que você toma, se você é X-Men, tem alguma habilidade, você vai ser uma pessoa comum, né? Essa coisa do ser normal. E aí acontece uma briga enorme, porque algumas pessoas que são do X-Men dizem assim, não, mas por que cura? Como assim cura? A gente não tá doente, né? A gente é diferente, mas isso ser diferente é normal. Contudo, dentro do grupo deles, tem gente que diz, tá, você gosta de ser assim, mas eu não gosto de ser como eu sou.
E uma delas é a vampira, né, que tem uma característica que para ela não é legal, né, ela não acha aquilo legal. Todo mundo que ela toca, ela suga a energia da pessoa. E aí ela tem esse problema, ela não pode tocar nas pessoas que ela ama, ela não pode ter um relacionamento amoroso mais próximo de alguém, e ela não vê muita vantagem em ser como ela é. E aí há uma discussão também, que eu acho que é outra cena muito legal de ver, é quando ela topa decide que vai lá tomar a tal injeção para ser diferente, normal, ou ser comum, e ela topa com o Wolverine no caminho, né? E ela fala para ele que vai fazer isso, mas assim, com muita dificuldade, sabe? Com muito medo. Medo de ser ou não ser aceito por aqueles iguais. E aí ele também, sabe, dá uma lição ali bem legal, sabe? Porque ele diz, olha, você é importante para mim, eu gosto de você. Se você vai ficar do jeito que você é agora, eu gosto de você. E se você decidir que você vai tomar essa injeção e vai se curar e vai ser uma pessoa comum, normal, eu vou continuar gostando de você porque eu gosto de você, da sua essência. Não tem a ver com essa sua habilidade de sugar ou não a coisa das pessoas, sabe? E muitas vezes a gente também está um pouco assim, quando a gente vê que alguém se transforma. Então alguém que, por exemplo, faz uma cirurgia bariátrica, né? E aí fica magrinha, aí ela fica mais legal? Não tem nada a ver, a essência da pessoa é a mesma. Antes o corpo dela não era daquele jeito e agora é de outro, mas ela continua sendo a mesma pessoa. Existem outras questões, quando alguém fala sobre a sua sexualidade, a essência da pessoa continua sendo a mesma. Independente se ela decidiu que agora ela é homem, vai ser hétero, se é hétero, vai ser homo, se vai ser bi, sabe? Se ela decidiu que vai mudar de sexo, o que interessa, o que é importante a gente entender é que a essência, a quem ela é, ela não deixa de ser por causa dessas mudanças por fora. A gente tem que aprender a gostar das pessoas, porque assim, a gente não gosta de um bíceps, a gente não gosta de uma barriga tanquinho, não é isso que nos atrai. Quando a gente está com alguém, o que nos atrai é o que são as pessoas que portam, né? Que estão levando a barriga, tanquinho. A pessoa que leva esse bíceps, a gente já fica muito preso a essas coisas, querer mudar essas coisas em nós. E a gente não entende que o que conecta as pessoas são o que elas são por dentro, não são o que elas são por fora, entendeu? O por fora pode ser atrativo, pode ser interessante, é verdade, mas é fugaz, entendeu? É fugaz, é só você olhar para as pessoas que envelhecem e você vai ver que a nossa imagem é aquilo que a gente menos consegue manter na vida, por um tempo, mas não eternamente. Agora, o que você vai amadurecendo, na pessoa que você vai se tornando, isso pode ir melhorando cada vez mais. E isso você não perde nunca, porque isso não envelhece, só melhora. Então, era isso. Você quer saber mais sobre a série, os filmes X-Men? Vai lá e dá uma olhada, mas olha com esse olhar, com essa lente, e você vai descobrir muitas lições sobre preconceito, sobre aceitação, sobre diferença. Muitas perguntas podem ser respondidas quando a gente vê a questão na vida do personagem.